É sempre muito bom andar em rua, avenida ou rodovias que estejam bem pavimentadas, que nos possibilitem aquelas premissas que a gente já falou anteriormente, que são economia, rolamento, segurança e conforto. Mas você sabe que existem três diferentes tipos de pavimentos que podem ser implementados em rodovias? Então, o primeiro deles é o pavimento flexível, que ele é composto por uma camada asfáltica superficial, que está apoiada sobre uma camada de base, subbase, um reforço do subleito quando for necessário e um subleito. Essas camadas que estão adjacentes ao revestimento asfáltico, elas são constituídas por materiais granulares, solos ou misturas de solo, desde que sem adição de agentes cimentantes. Existem diversos tipos de revestimento asfálticos para esses pavimentos flexíveis, só que falar aqui nesse vídeo vai tornar ele muito extenso. Então é um conteúdo que a gente vai apresentar na sequência dos nossos vídeos. No pavimento flexível, todas as camadas elas estão sujeitas aos carregamentos e eles são distribuídos em parcelas e compressões concentradas. Então, em resumo, todas as camadas sofrem deformações elásticas e plásticas. Já o pavimento rígido, ele é composto por um revestimento de concreto e ele apresenta uma elevada rigidez se comparado às camadas adjacentes a esse revestimento. A espessura do revestimento ela é determinada a partir da resistência à fricção, pois essa camada ela absorve praticamente todas as tensões que são provenientes do tráfego. Costuma-se assentar essa camada sobre uma camada de solo ou sobre uma camada de subbase. O revestimento ele pode ser executado com concreto simples, com concreto armado, com concreto com armadura contínua ou com concreto pré-moldado, ainda com a opção do concreto protendido ou do white topping. A terceira opção de pavimento é o semi-rígido, que ele é constituído por um revestimento asfáltico e uma camada de base e ou subbase de materiais estabilizados com adição de cimento. Ele pode ser do tipo direto, que é quando a camada do revestimento ela é executada sobre a camada de base cimentada, ou indireto e invertido, que é quando a camada de revestimento ela é executada sobre a camada de base granular e subbase cimentada. Por distribuírem os carregamentos de uma maneira distinta, os pavimentos flexíveis eles costumam apresentar uma durabilidade inferior se comparado ao rígido. O flexível ele costuma ser dimensionado para uma vida útil de 10 anos, ao passo que o rígido ele pode resistir cerca de 30 anos. Contudo, o investimento inicial do pavimento rígido ele é mais elevado que o pavimento flexível. E os pavimentos de bloco de concreto? Onde eles se encaixam? E os pavimentos de bloco de concreto, onde eles se encaixam? Em geral, a gente entende que os pavimentos com bloco intertravado, eles fazem parte da categoria de pavimentos semirrígidos. Nesse caso, eles, em termos de resistência, estão mais próximos do pavimento rígido, ao passo que, em termos de elasticidade, mais próximos ao flexível. A normativa brasileira 9781 de 2013, ela define o pavimento intertravado como um pavimento flexível, que tem uma composição estrutural dada por uma camada de base e subbase, ou somente uma camada de base, seguida de um revestimento com peças de concreto justapostas. Ponto. Então, entende-se que o tipo de estrutura, ela depende das respostas que o conjunto do teu pavimento vai te dar em relação às cargas solicitadas. Tu não terás necessariamente um pavimento rígido somente por ter um revestimento de concreto. A rigidez do pavimento, ela possui também uma dependência direta aos materiais que compõem as demais camadas do pavimento. E aí, curtiu esse conteúdo? Achou interessante? Então não deixe de compartilhar com seus amigos, colegas, engenheiros, os trecheiros ou amantes da pavimentação. E aí, pavimentou? Eu pavimentei!